Nós sabemos que quando Deus criou tudo, do nada, Ele criou tudo de bom, tudo de melhor. E a sua principal e mais importante criatura, criada à sua imagem e semelhança, foi dado o principal. Foi dado o melhor ambiente, a terra para morar. E Deus proveu de tudo. Só que o homem não se contentou. E ele pecou. Pecou e fugiu. Depois de consumado o pecado, Deus inicia-se sentenças. E neste momento, o Criador apresentou uma nova e ruim situação para todos os homens. Leamos Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 16 até o 20. E assim está escrito, leitura. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, santo, misericordioso, paciencioso conosco e tão bondoso. Nós queremos te agradecer nesse momento de culto, de adoração, para que o Senhor nos dê capacidade e sabedoria para poder atingir cada coração que nos ouve. Os irmãos presentes, os visitantes presentes, os que nos acompanham nas redes de transmissão, nós queremos ser muito gratos pela oportunidade de chegar até você. Você é bem-vindo, você é amado por Deus, porque Ele nos ensinou o amor e Ele também te ama. Em nome de seu Filho amado que veio pelo amor de Deus a cada um de nós, nós agradecemos por tudo. Amém. Amém, irmãos. Que situação. Como nós lemos sobre a mulher, está determinado que em meio de dores dará luz a filhos. E nós não temos dúvidas. Sabia que a maioria dos animais não sente dores para ter partos, às vezes de vários filhotinhos, mas a mulher sempre tem dificuldades no parto. O parto geralmente é uma sentença. Até os homens buscam como aliviar as dores de parto. A mulher sofre para ter um filho, para depois o filho nascer para a tristeza. E quem disse que nós nascemos filhos de uma mulher para a tristeza foi Jó. Olha o que Jó escreveu. Mas o homem nascem para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Nós nascemos para passar por dificuldades. Nós nascemos para sofrer. Jó diz que o homem nasce para ter problemas contínuos, enquanto a centelha da vida estiver nele. E ele faz uma analogia como faíscas que saem de uma brasa, assim são as tribulações do homem. Enquanto o homem está vivo, vai sair dele faíscas, isto é, tribulações. Além do mais, por todas as dificuldades naturais inerentes ao próprio ser humano, o ambiente
tão belo do jardim tornou-se catastrófico. O homem não precisava de trabalhar forte, arduamente, sol a sol. E aí, irmãos, nós vemos que o homem não precisa cultivar plantas nocivas, sem valor algum para a nutrição do homem. As pragas daninhas nascem sozinhas, florescem e exibem uma fertilidade incomum. Ainda que o homem carpa, que ele roce o campo, o pasto, a praga do campo volta e renasce novamente, sem ataques de parasitas. Agora, quanto às plantas que nós precisamos de alimentar, as plantas frutíferas exigem trabalho, adubação, rega e esforço para que as plantas daninhas e outros parasitas não sufoquem e matem as plantas frutíferas. Tudo que contribui para a vida neste mundo foi abalado. Foi encontrado dificuldade para se manter. No jardim do Éden, o homem poderia cultivar solo, mas sua tarefa era leve, era numa medida tranquila para o homem. Porque Deus queria que o homem tivesse tempo para o seu lazer, para a adoração, para o desenvolvimento espiritual. Mas agora, o homem, para obter o mínimo do sustento, ele precisa de suar e labutar muito, a vida toda. Irmãos, debaixo dessas notícias sobre o homem, testemunhamos e fazemos parte de todo esse novo ecossistema. Os discípulos de Deus, nós que já estamos no Senhor e você que está nos ouvindo, nós não precisamos de promover mais confusão do que o mundo já tem. Nós devemos ser mensageiros da paz. O mundo já está suficientemente debaixo das ordenanças da maldade. A maldade não necessita de ajuda. Você já pensou assim? O mal não precisa de ajuda, ele se desenvolve por si só. E como certificamos nas Escrituras, em 1 João 5,19, quando João escreve: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Por isso, fomos chamados para iluminar o mundo em escuridão e maldade. Paga-se o mal com o bem, diz a palavra de Deus. Somos ordenados para dar o remédio agradável às dores dos homens. Sob a responsabilidade da Igreja do Senhor é que está o alívio que o mundo necessita, que os homens precisam. A Igreja deve ser uma anunciadora de boas novas e não de inundar o mundo de mais problemas. Por isso que nós, membros da Igreja, jamais nós devemos levar problemas para o mundo. Jamais nós devemos estar em portas de delegacia. Jamais nós devemos estar arrolados em processos. Somos chamados para enfrentar as trevas, pregando a liberdade da salvação ao mundo que está em regime de escravatura. Os semeadores são silenciosos, mas são trabalhadores, incansáveis. Eles têm baixo volume, fazem com que o som da irrigação seja mais ouvido do que as suas poucas palavras. A voz ouvida pelo mundo é a voz daquele que faz germinar a semente, a palavra de Deus. Resumindo, o que as pessoas devem ouvir de você, meu irmão, minha irmã, é a palavra de Deus. É o evangelho das boas novas. Os verdadeiros pregadores, os anunciadores da palavra de Deus,
espalhados pelo mundo, e cabe ressaltar que cada membro da igreja deve ser um anunciador, reunidos nas igrejas do Senhor, são resumidos na voz do seu Senhor. Não falam deles, não anunciam outro assunto que não seja a palavra do Salvador aos homens perdidos. Os muitos compromissos sempre perturbam a alma, no mínimo, a saúde de todos os envolvidos. Por isso que é difícil anunciar a palavra de Deus. Por isso que é um esforço anunciar e testemunhar a palavra de Deus. Em consequência dessas constantes perturbações, muita fragilização, adoecimentos e dificuldades para as decisões. Por isso que o apelo para que Cristo interfira na vida através do Espírito Santo nas pessoas. A excitação constante tem produzido mais desequilibrados, inconstantes e prontos para a fuga do desconhecido. As pessoas estão sem rumo, irmãos. Quando você toca mais numa amizade com alguém, elas estão perdidas. Se você vê várias pessoas rindo e se divertindo no mundo, tudo isso é uma capa, é superficial. Mas o coração dos homens está perdido. Não tem rumo. Não tem o que fazer. O homem tenta fugir da presença de Deus desde Adão. O hábito de fugir de Deus foi passado de Adão para toda a humanidade. E nunca mais conseguiu se livrar do espírito da expulsão. Só em Jesus somos capazes de reencontrar refúgio e paz. Para quem foi criado no paraíso, fora dele, no caso de Adão e Eva, não poderia encontrar um outro ambiente diferente de como está o mundo, debaixo dessa desordem provocada pelo pecado contínuo. O primeiro lar da raça adâmica foi um jardim sossegado, como nós lemos, onde o deleite era a essência da comunhão com Deus. Foi a regra do ambiente sagrado. Todo o tempo o homem servia para adoração a Deus. Quando nós nos reunimos para adoração a Deus, não deve ser só neste momento de culto. A adoração de Deus deve ser a sua vida contínua, porque no jardim era assim. E Deus quer isso de nós. E quer que essa notícia seja contaminada, seja levada aos homens. Adão e Eva possuíam tempo para conversar. A maioria dos casais não tem mais tempo nem para comer juntos, nem para conversar. E demais, irmãos, Adão e Eva tinham tempo para namorar, sossegados, para olhar um nos olhos dos outros e apreciar todas as maravilhas disponíveis que Deus lhes presenteou. Veja você, quando é que você parou para observar o sol nascer? Quando é que você está olhando à noite para ver a lua, as estrelas? Adão e Eva contemplavam tudo e davam graças e glória a Deus por tudo. Observavam a criatura e a criação, o alimento e as flores. Adão e Eva possuíam tempo, mas hoje nem os crentes têm mais tempo, nem para vir à igreja. É comum você ouvir de um irmão: estou cansado, não posso ir à igreja. Hoje não deu tempo de ir à igreja. Eu tive compromisso, não deu tempo. Você visita alguém? Não, eu não tenho tempo nem de ir na igreja. Como que eu vou visitar alguém? Irmãos que não lê mais a Bíblia, irmãos que pouco oram, irmãos que pouco conversam sobre as coisas do Senhor. Este é o mundo que nós vivemos. O pecado vem como uma onda tão grande e nós emitimos faísca da nossa tristeza, do nosso sofrimento. Como precisamos do Senhor, de auxílio dele. Aquele conforto era uma rotina de alegria e prazer, não dava tédio em Adão e Eva. O bom, o saudável, o excelente eram comuns
A perturbação, irmãos, era desconhecida por Adão e Eva. Eles não sabiam o que era perturbação. Eles não sabiam o que era enxaqueca. Eles não sabiam o que era dor. Esses são perturbadores que nós estamos ouvindo agora, que conhecemos como agito dos homens, comemoração dos homens, que depois leva os homens à discussão. Estão comemorando porque derrotou alguém. Gritarias e desavenças, inimizades eram desconhecidas. E agora, todos esses adjetivos fazem parte da nossa comunicação diária. Como vamos viver no Senhor se não ficarmos aflitos com este mundo? Num lugar onde ninguém precisava buscar paz e conforto, em algum lugar afastado. Às vezes eu vejo algum irmão dizer: olha, eu não vejo a hora de tomar umas férias para poder descansar. Ora, no jardim do Senhor, o descanso era rotina. Estava sempre com eles. A qualidade de vida saudável era comum, pois Deus preenchia todo o significado da existência da criatura que Ele pôs no mundo. E agora? A partir do dia da desobediência, da queda, tudo mudou. Nós não percebemos tanta diferença porque já nascemos nele. Mas Adão e Eva foi um baque muito grande. Se nós sofremos hoje, imagine Adão e Eva, o que eles passaram. Porque eles experimentaram o paraíso de Deus. E nós temos esperança de viver no paraíso de Deus. O que Adão e Eva vivia é o que nós almejamos hoje. E Jesus veio fazer essa obra para nós. A pureza da vida e a alegria de viver naquele jardim era perfeito, sim. Foi substituído por tempos de dores, de angústias e aflições. É por isso, irmãos, que ainda nós temos alguns lapsos de angústias. Isso acontece entre nós, porque o peso é muito grande. Não era para ser assim. Nós, por si, só no nascimento, como nós vemos Jó escrever, já temos tribulação. E o mundo nos apresenta uma vida atribulada. Olha, a terra toda foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. Essas maldições foram representadas através de pragas, secas, pestes, fomes, guerras, espinhos, desertos, doenças, enfermidades, acidentes. Neste campo inóspito, o homem teve que buscar seu alimento através de muito suor e lágrimas. Devido a essa estafa, a esse cansaço, o homem angustia-se e encontra no desânimo depressivo. Cada dia mais, essas doenças do cansaço mental, do enfado mental, se acumulam. Por isso Jesus requisitou termos de bom ânimo, porque ele teve que ter força de vontade obediente ao Pai para vencer a rudeza do mundo. Jesus foi atingido diretamente pela fonte do pecado, para que ele não desse oportunidade a nós de experimentar o que é bom, o que é pacífico, o que é um lugar ideal para viver. Todas essas implicações é que anda alimentando guerras, desavenças, fomes e sedes e as inimizades entre os homens. Se nós não tomarmos cuidado, nascem inimizades até dentro da igreja, na família, entre pais e filhos. Não fique assustado, olha, realmente isso acontece. Você deve remediar através de orações, cuidado e sujeição a Deus, através do perdão, da reconciliação, porque esses termos pecadores sempre baterão na sua porta e entrarão sem nenhuma educação.
arromba a porta e entram na família, às vezes por motivos inesperados. Contendas entre vizinhos, entre patrão e empregado, famílias, pais e filhos, tudo isso anda cada dia mais comum. Esse caminho atormentado e atormentador será rotina até voltarmos para o pó. Não pense que aqui vai acabar. De onde viemos, todos nós podemos conscientizar, nascemos para o sofrimento e para as aflições. Neste tempo, uma pequena porta se abriu. Essa porta se abriu no meio de um caos que nascemos, como uma oportunidade única para se reencontrar com o que havia perdido. Jesus veio sim para dar oportunidade do resgate. Por isso a expressão salvação eterna, reino eterno, vida eterna, novos céus e novas terras. Como Pedro pregou no Pentecostes em 2:40 de Atos, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aí o meio que nós vivemos. Salvação da perversidade, podemos sim. Neste tempo podemos reencontrar a paz e a alegria de viver no Senhor, somente em Jesus. Em nenhum outro há salvação. Quantas vezes não foram repetidas essas frases nas igrejas? E como vivemos nessa terra danada por causa do homem, também sofremos pela causa da desobediência do nosso pai carnal, Adão. Pagamos sim, irmãos, o preço do pecado dele. Paulo em 1 Coríntios 15:22 disse: assim, porque como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos nós nascemos com o DNA de Adão. Desde criancinha somos produto bruto do pecado. Nascemos perdidos, sem comunhão com Deus. Voltados para a vida pecaminosa. Ninguém precisou de nos ensinar a pecar. Quem é que ensina uma criança a pecar? Tem pais que ainda ensinam. Não precisa não. É só você deixar ele fazer o que ele quiser, não é? Por isso que precisamos de educação, de repreensão. Pecamos sem querer ou pecamos querendo, isso não importa o nosso querer, a nossa natureza tem domínio sobre nossas vontades. Nas consequências do ambiente pecaminoso, da terra amaldiçoada, com dor nascemos de uma mulher. Adoentados ficamos. Tomamos vacinas para não pegar doença desde criança. E mesmo assim, adoecemos por outras enfermidades. Enfermidades e pragas não faltam. Enfermidades e doenças não faltam. Nascemos em um mundo para a morte. Isso deveria ser perturbador para todos os homens, mas não é. Os homens não se perturbam com o pecado, porque eles amam pecar. Então eles amam o mundo em pecados. Desde o dia do nosso nascimento, somos convocados a voltar à vida. Graças ao misericordioso Deus, é que podemos enxergar oportunidades para vivificarmos em Jesus. A maioria prefere continuar do jeito que nasceu para voltar ao pó da terra sem a salvação. Sem o Salvador apresentado. Que tristeza maior que esta pode existir num ser humano em que lhe é dada a oportunidade de reconciliar com Deus? Que pode haver no coração dessas criaturas que falta para quebrar esses corações de pedra? Em 1 Coríntios 15, 45 e 49, nessa leitura, veja como Paulo relembra esse estado inicial quando nós lemos em Gênesis. Assim está também escrito, Gênesis 2:7. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante.
Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual celestial, também assim são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Olha que profundo, irmãos. Tal como foi Adão, são os seus descendentes. Tal como é Jesus, assim também são os seus discípulos. Quem é esse tal que você é? Você que está nos ouvindo agora, qual tal você é? Terreno ou celestial? Você que nos ouve, tem nos ouvido, você ainda é terreno? Tem ouvido a palavra de Deus e ainda quer ficar terreno? O que anda acontecendo? Que conteúdo nessa leitura, irmãos? Podemos examinar consciente de que existe nitidamente dois lados para os homens. Apareceu um caminho para reencontrar o que foi perdido. Este caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você anda no caminho que ele tem apresentado ao mundo de Adão? Jesus veio para os terrestres e convoca para ser celestial. Olha o que disse Jesus nos escritos de João 14:6. Disse Jesus, bem conhecido. Podemos ler todos nós? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dito e feito. É isto aí. Jesus é o caminho para reencontrar a comunhão com Deus. A comunhão que o nosso pai Adão desprezou, você deve aproveitar através do arrependimento. E Jesus esclarece qualquer dúvida sobre o motivo da sua vinda. Ele veio por causa da sua vida perdida, da minha vida perdida, de todos os irmãos que um dia estiveram perdidos, de todos que nos ouvem também. Ninguém escapa. E Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta. Porta serve para quê? Para entrar ou para sair? Mas Jesus é a porta de entrada. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Olha, irmãos, pastagem tinha no Éden. Agora, neste mundo, só tem pragas e perseguição. E qual tipo de pastagem? É uma pastagem, é uma pradaria, verdejante. E o que o pastor Jesus está lá com o seu cajado, cuidando de um por um e chamando pelo nome. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, e eu chamo elas, cada uma pelo seu nome. Ela sabe quem é Renato, ela sabe quem é Davi, ela sabe quem é Nilson, ela sabe quem é Tânia, quem é Moisés, quem é Romilda. Jesus sabe meu nome. E eu agradeço a Deus por isso. Como passagens fartas existiam no paraíso, agora vem Jesus e disse que se alguém entrar pela porta tal qual ele é, encontrará o que nós necessitamos. Amém. Se você tem fome e sede de justiça, disse ele no Sermão da Montanha, será farto. Se Adão nos tirou o sossego de Deus, Jesus nos deu a vida e abriu o espaço da esperança, nos deu a paz neste mundo, deu a paz para nós nesse mundo sem paz e atormentado. Eu vos dou a minha paz que o mundo não consegue dar para vocês. Amém, irmãos? Vivemos na paz do Senhor neste mundo mau. Você que está nos ouvindo, quer viver no Senhor? Para terminarmos, a vida e a paz do Senhor devem estar no seu coração, não no mundo aí fora.
Devemos semear a paz para colher conforto no Senhor em todas as cercanias que pisamos e andamos. Onde você vai, meu irmão, você tem que estar portando a palavra de Deus. Por onde passamos, onde quer que estejamos, devemos deixar o rastro e o cheiro de Jesus, vida e paz. Sem a paz de Jesus, olha para o mundo, eles estão enlouquecidos. Pega uma pessoa que não conhece Jesus e que você tem muita amizade com ele, uma certa amizade, e entra no íntimo dela, você vai ver como dói, como é triste. O que você sente por isso? Como nós nos comportamos por isso? Um mundo perdido. Por isso é que ocorre uma caça do divertimento. Eles querem divertir a qualquer custo. E não há prazer que atenda, que supra esse rombo produzido pelo pecado. Nenhum prazer no mundo supre o rombo do pecado. Jó escreveu. Nenhum. Salmo 107:17 diz: os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, como eles são aflitos. Você tem encontrado pessoas aflitas, desesperadas, instáveis? E tantas quantas nós vemos. Esta busca externa sem fim é a testificação da falência interior, sendo que em nenhum lugar neste mundo encontrarão refúgio, tão apenas no Senhor. A necessidade da alma é o descanso, porque no jardim tinha descanso. Tudo que tinha no jardim e que o homem perdeu faz com que a gente se adoeça. Tudo. Jesus fez uma proposta aos seus discípulos em que sugere férias do domínio sobre a sobrecarga e o cansaço. Em Mateus 11:29-30, a última leitura dessa noite, se Deus nos permitir, Jesus, vendo a situação de cada um de nós, ele disse o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo. Eu ajudo a carregar esse peso aí, tá? Eu sei, é muito pesado. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Amém. Eu sei que Jesus é assim. Ele tem me feito cada dia mais ser humilde e manso. E encontrareis descanso para as vossas almas. Tem alma cansada nesta noite? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fico pensando, como que um homem de jugo suave e leveza pode carregar as minhas cargas que são tão pesadas? Mas ele vai carregar. Irmãos, amigos, irmãs, precisamos dar trégua nas agendas do mundo. Todos nós precisamos dar trégua nas agendas do mundo e voltar-se mais para o celestial, para conviver melhor com o Pai. Muitos irmãos procuram tantas coisas para fazer e esquecem que o melhor é se comportar como Maria e não como Marta. Eram duas irmãs, amigas de Jesus. Uma estava muito atarefada. Irmãs, que casa não tem tarefa? Marta não estava mentindo, mas ela estava se comprometendo tanto que no dia em que o Salvador chegou na casa dela, por mais que ele fosse amigo dela, ela não percebeu o quanto era importante tirar o avental, deixar a cozinha para arrumar, deixar os móveis para limpar e sentar ao lado de Jesus e ficar ouvindo Jesus. Senhor, fala aí o que o Senhor tem que falar. Os meus problemas eu vejo depois. Primeiro eu quero ver o que o Senhor tem para falar. Porque eu sei que os meus problemas, o serviço que eu tenho aí, talvez Maria vai me ajudar. Mas eu quero ser igual a Maria.
Meu irmão, minha irmã, seja do jeito que Maria foi. Ainda que Marta era excelente, Maria foi melhor. Que Deus te abençoe. Amém.